Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Quanta honra nós sentimos quando nós nos reunimos para estudar o Espiritismo na arte. O nosso programa é veiculado todas as terças-feiras, às 21h30. Venha estudar conosco, porque traz uma alegria tão grande para o nosso coração saber que os amigos espirituais, os espíritos superiores estão conosco nessa tentativa de levar vocês até a dimensão espiritual maior, que é a dimensão dos espíritos, o mundo dos espíritos, que nos abraçam no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta. Na semana passada, nós estudamos Milton Nascimento. Olha só que alegria que foi para nós, né, Tetê? Ai, uma maravilha. O Milton se revelou. Ele é demais. E nós nos sentimos tão emocionados. Nós cantamos Coração de Estudante, nós cantamos a música Caçador de Mim, eu, Caçador de Mim. E a profundidade desses conhecimentos que a sua música nos trouxe. Esta semana nós vamos falar de uma grande poetisa, uma poetisa portuguesa. Fala um pouquinho dela, Tetê. Ai, Floribela Espanca, aquela mulher poeta que transformou a sua dor de alma em poesia. O amor e dor foram os dois acompanhamentos durante os seus 36 anos no trajeto aqui na Terra, né, Leila? Ela nasceu em Vila Viçosa, no dia 8 de dezembro de 1894, em Matozinhos, e faleceu em Matozinhos, no dia 8 de dezembro de 1930. Foi batizada como Flor Bela Lobo e que optou por se autonominar Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. Foi uma poetisa portuguesa e a sua vida foi até os 36 anos de idade, mas foi uma vida plena, embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos que a autora soube transformar em poesia da mais alta qualidade. Eu adoro dela os sonetos. Acho maravilhoso os sonetos da Floribela Espanca. Mas a Tetê visitou o túmulo da Floribela. Conta para nós, Tetê. Pois então, foi uma época que eu estava assim, muito chegada à leitura de Floribela Espanca. E a primeira vez que estivemos em Lisboa, pegamos um trem e fomos parar em Vila Viçosa. Nós temos um casal de amigos que mora em Vila Viçosa e isso nos levou aí até o túmulo de Floribela Espanca. Floribela Espanca, ela foi transladada para Vila Viçosa porque os restos mortais dela queriam que retornasse à cidade natal. E qual não foi minha surpresa ao me deparar com aquele túmulo branco ao lado da igrejinha de Vila Viçosa. Parecia uma verdadeira poesia. E ao tocar, eu tive sim uma conexão assim poética naquele dia com aquela que um dia foi Floribela aqui no nosso planeta. E senti ali paz. Senti o que eu absorvia lendo alguns sonetos dela e vendo um pouco da sua trajetória. Uma trajetória que a gente pensa ser triste, né, Leila? Mas foi a trajetória que ela abraçou em vida. Mas é muito interessante porque ela é filha de um pai que, com a autorização da sua suposta mãe, que não foi mãe, que ela era uma senhora estéril, uma moça estéril,
e ela concordou que seu marido pudesse ter os filhos com outra mulher, para levá-la para junto dela. Olha que interessante, né, ter uma vida assim. Então, isso é uma abertura espiritual, é né? Muito grande. Imagina uma pessoa não poder ter filhos e deixar o marido ter filhos com uma outra pessoa, e ela criou os dois, que era a Flobela e o Apelles, que era o irmão dela, né? Então, ela passou a vida, porque a mãe logo depois falece, com o pai e a madrasta, né? Que educaram esses dois meninos. E ela se apegou muito ao irmão menor, porque ela queria fazer as vezes de mãe, né? Que era a mãe de ambos, era a mesma. O pai era aquele senhor, o seu João Maria Espanca, que, por sinal, ele era apaixonado por fotografia, e ele foi responsável em introduzir o cinema em Lisboa. Olha só, o pai dela já tinha esse elan artístico, né? E Flobela, muitas das vezes, foi modelo para as fotografias que ele fazia na época. E ela era uma mulher bonita, né, Sim, embora ela não se achasse. Ela se achava feia, não sei porque, é uma mulher linda, né? Talvez ela, talvez não, imagina, né? A gente está aqui em elucubrações perto do que a gente estudou sobre ela. A visão que ela tivesse não era essa visão física, ela visse através do olhar dela no espelho a alma. A alma dela era melancólica, porque aos 8 anos ela já escreveu um soneto ou uma poesia, acho que foi poesia, que falava já na morte. Então, uma criança que fale na morte aos 8 anos é porque já vivenciou isso, ela vivenciou com a morte da mãe. E ela parecendo fazer essa travessia do luto, né? O que nos deixa assim, até para falar sobre isso, é a pessoa se aprisionar no luto e não atravessar a ponte para viver a vida. Porque as pessoas passam em nossas vidas e a gente tem que aprender a conviver sem elas também. Leila, fala um pouquinho mais isso na visão espírita. Porque a gente vê agora, em plena pandemia, como que nós temos aprendido com a dor, porque não é fácil. Eu perdi amigos do coração, que no meu cotidiano eu iria lá no enterro, iria ver, participar daquela despedida, que parece que a gente sofre menos quando a gente vai despedir da pessoa, embora no caixão, uma coisa doida, isso é uma tradição que a gente tem. E muito de nós não pôde vivenciar essa despedida. Imagina um filho não poder ir lá presenciar o enterro do próprio pai, né, por conta dessa pandemia. Então é uma dor que nos ensina muita coisa. E Flobela viveu muito essa dor, porque o seu próprio pai só assumiu que era pai dela, porque até então eles pensavam serem filhos adotivos, quando ela tinha 18 anos depois do seu nascimento. Depois da morte. 18 anos depois da morte, que né? É pior, ele passou a vida com ela sem assumir que era o pai verdadeiro, né? Isso daí foram 19 anos após a morte, quando o busto de Flobela foi colocado em Évora. E mais tarde, já para Vila Viçosa, se não estou enganada. É porque é muita informação, gente. Se a gente escorregar um pouquinho, deem assim um alento para a gente, porque Flobela foi muito densa para a gente ler, né, Leila, nessa semana. E tem outras coisas que a gente faz também durante a semana, então é muita informação. Mas o que ficou bem fixado foi que ele só a reconheceu porque os fãs, os flobelistas, como eles chamam lá, já estavam pressionando para que ela fosse reconhecida como filha, né? 19 anos após a passagem dela. Entenda, você viver com uma pessoa que é seu pai e ele não te reconhecer, a pessoa tem que fazer umas ressignificações, né, Leila? Como a parapsicologia fala também, muito profundas. E se não tiver uma ajuda fora com um terapeuta, um bom psicólogo, um psiquiatra, a gente não consegue andar. Rejeitada, né? Talvez. E ela sempre querendo procurar quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Eu sou filha adotiva, então quem é meu pai, quem é minha mãe? Tudo isso conta, né, meus irmãos? A gente sabe hoje disso.
Mas eu vou ler não, vamos ler o que você escreveu para ela, Tetê. Então. Que a Tetê, inspirada em Florbela Espanca, ela nem podia imaginar que nós íamos ter um programa para falar de Florbela Espanca. Jamais. Isso está no nosso livro aqui, O Tom Poético das Musas, quando ela esteve lá em Vila Viçosa. Em Vila Viçosa, ela então ficou muito inspirada com a figura de Florbela e fez uma poesia em homenagem a ela, e eu tenho certeza, onde quer que ela esteja, ela está feliz, porque é muito bom a gente ser lembrado de uma forma tão positiva como a Tetê vivenciou essa ida ao seu túmulo e passando por todos aqueles que a conheciam, como ela é querida na sua terra natal, né? E aqui no Brasil também, porque o Fagner, ele musicalizou uma poesia dela, que depois, quando a gente for falar de Fagner, que nós vamos falar dele, nós vamos usar também a poesia de Florbela Espanca, né? Com certeza. Quando ele fala na vida, tudo é frágil, tudo passa, mas isso a gente vai deixar com Fagner, né? Vamos falar aqui, Tetê, nossa. Vamos nós. Florbela Espanca. Flor, bela flor, flor bela, flor nascida nos laranjais da perfumada Vila Viçosa. Poetisa que traduziu em sonetos e contos as artimanhas do verbo amar. Incompreendida pela fartura dos sentires, que rondavam seus dias no vai-vem do elétrico sobre os trilhos. Em uma Lisboa encantada, perseguia o direito em ser feliz. Sabia que algo prazeroso nascera com ela. Nenhuma culpa era partilhada em seus atos. Lutava pelo existir com clareza nas suas ações. Eu posso, eu quero, eu faço. Despertando nas letras a mulher além da sua época. Nada foi ponto final em sua trajetória de cometa. Florbela brilhava, ofuscando a todos que a criticavam. Seguia em frente, na solidão profunda de sua alma peregrina, sangrando em poesias as emoções primitivas dos desejos despertados no toque morno da pele e das decepções. Inúmeras decepções, cabeça e pés na possibilidade. Eu posso, eu quero, eu faço. Pouco a pouco, a mulher flor em botão tornou-se a rubra rosa flor. Pétalas ao chão, sem o amor sonhado, em páginas esmaecidas de um velho livro, etérea, bela, espanca, flor de laranjeira, Florbela Espanca. Que lindo, amiga. Essa poesia está na página 102 do nosso livro, O Tom Poético das Musas. É um livro que nós temos recebido depoimento daqueles que adquirem o livro, que esse livro faz um bem enorme, traz conforto, traz esperança, traz alegria. É muito lindo esse livro, que oportunamente nós falaremos dele, né? Porque hoje nós vamos gastar o nosso tempo homenageando essa poetisa dos sonetos. Que soneto não é um verso fácil de fazer, tem que ter muita musicalidade, né, Tetê? Começa você ou eu com os poemas? Vai você, vamos lá. A mulher. Ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosa de uma imagem adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes tem, sem nunca o confessarem a ninguém, doce alma de dor e sofrimento. Paixão que faria a felicidade de um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge num lamento. Esse poema ela chamou Mulher.
A mulher. A gente pode até falar um pouquinho, né, Leila, sobre essa visão da mulher, que ela expande em poucos versos, né? Quer dizer, uma mulher, o sofrimento, o que ela guarda para si, o que ela não tem coragem de esbravejar para o mundo, mas tem o psicológico acontecendo com a nossa Flobela, quando ela casa por 3 vezes e ela descasa, né? O primeiro, ela passa, se eu não me engano, 5 anos com ele, né? Que é o senhor Alberto Moutinho. Ela casa aos 19 anos. E com ele, ela publica sua primeira obra, que é o Livro de Mágoas. Olha como simbólico é. Livro de Mágoas. Quem financiou foi o pai, né? O seu João Maria Espanca. Ele fez 200 exemplares dessa primeira obra. Mas aqui ela retrata o período em que ela esteve casada com o Alberto Moutinho, né? As poesias de Mágoa, Livro de Mágoas. E ali é uma expansão do que é a inclusão, né? Inclusão emocional que ela transpôs nas letras com tanta entrega que chegava a doer. É mesmo. Porque você lê Flobela, a princípio você diz, opa, não vou continuar não. É paixão que faria a felicidade de um rei. Olha só. Amor de sonho e de saudade que se esvai e foge num lamento. Então, essa A deve ter decepção, sido né? a decepção. Essa é a época desse livro de Mágoas, né? Que ela registra esse casamento que fez um sofrimento e ela sai desse casamento, continua em Lisboa porque ela vai estudar Direito em Lisboa, ela faz 3 anos, a faculdade de Direito não conclui o curso. Mas ali ela encontra seu segundo marido, que é o Antônio Guimarães. Então, com Antônio Guimarães, 2 anos depois, ela escreve sobre o amor, Leila. Ela deixa a mágoa e vai para o amor. É porque mágoas são as más águas, né? Você vai fulano tem mágoas, são as más águas, que o nosso corpo é feito de água, Tetê. Imagina. Então, se você tem as águas contaminadas no seu corpo, você tem muita mágoa. Que coisa linda. Imagina o teu barco emocional navegar por águas turbulentas, turvas, com obstáculos, né? De troncos que tenham caído ao longo da tua existência e você não consegue sair daquele redemoinho. Imagina, você não sabe aonde você pode pegar um apoio e dali você sair fortalecida. Então, Flobela se jogava nas letras. Ela mergulhava nas letras como um grande salva-vida para ela. E foi levando a vida. Quando ela escreve o Soró Saudade, que é 2 anos depois do Antônio Guimarães, ela está falando do amor que ela sente, porque foi uma paixão. Mas logo depois ela também sai dele porque atravessa problemas de aborto e agressão física. Há registro de agressão física por esse marido. E ela pede ao pai ou irmão Apelles, que ela é muito amigo dela e um grande amor em vida, né, era uma paixão de alma, o irmão dela, que ela precisa sair desse casamento, só que eles não dão apoio para ela quando ela fala que ela é agredida. Imagina, a sociedade machista, né? E ela quer sair, não tinha divórcio na época, uma coisa muito distante, mas ela sai. E quando ela sai e vai fazer um tratamento, ela encontra o terceiro marido dela, que é um médico, que ela está muito fragilizada devido ao aborto, né? E é o senhor Mário Lage, né? Esse Mário Lage, ela fica com ele por um tempo. E ele que a trata, e ele que ajuda, inclusive, com alguns manuscritos dela. Vamos ler para ver como ela se sente, Leila. Angústia, tortura do pensar, triste lamento. Quem nos dera calar a tua voz? Quem nos dera cá dentro, muito a sós, estrangular a hidra no momento? Lê a segunda estrofe. E não se quer pensar, e o pensamento sempre a morder-nos bem dentro de nós. Querer apagar no céu, ó sonho atroz, o brilho de uma estrela com o vento. E não se apaga não, nada se apaga, vem sempre rastejando como a vaga, vem sempre perguntando, o que te resta?
Não ser mais que o vago, o infinito, ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta. Imagina, ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta. Imagina uma pessoa que passa a vida em busca da sua felicidade. E há perdas imensas no caminho, né? Muito romântica, muito sonhadora, né? Muito sonhadora. E ela queria viver aquele amor que ela escrevia. Só que as mágoas superavam, suplantavam. E ela não tinha força de levantar. Mas nós temos que ter essa força, né, Leila? Talvez o que nossa querida Flobela esqueceu um pouquinho ao longo da sua existência tenha sido a fé. A fé de que algo maior poderia ajudá-la. Porque quando você se prende à carne, aos sentires, você não vive. Acontece que eu acho até que ela reagiu bem positivamente, Tetê, no momento que a vida dela foi muito cheia de desafio emocional e que ela soube, com essa fé que ela tinha nela mesma, né? Mas talvez o que tenha faltado, que a Tetê está querendo nos dizer e que a gente quer compartilhar com vocês, é a fé em Jesus. Isso. Porque em nenhum momento ela coloca religiosidade nas suas canções, né, nos seus poemas. E a espiritualidade que está sempre presente na nossa vida, ela nos ajuda muito a compreender o porquê de todas essas coisas. A gente fica imaginando quantas vezes ela se perguntou: por que eu, meu Deus? Por que eu não consigo achar essa minha alma gêmea, essa minha metade? Por que eu não consigo encontrar a paz dentro de mim? Né? Assim, então, tem um poema dela que chama Conto de Fadas, que eu acho a coisa mais linda também. Começa a falar ele, Tetê. Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas mais que tens vivido, amor, e para as tuas cháguas o unguento, com que sarei a minha própria dor. Os meus gestos são ondas de sorrento, trago no nome as letras de uma flor. Foi dos meus olhos gaços que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Olha que coisa mais linda. Dou-te o que eu tenho, o astro que dormita, o manto dos crepúsculos da tarde, o sol que é douro, a onda que palpita. Dou-te comigo o mundo que Deus fez. Eu sou aquela de quem tem saudades. A princesa do conto era uma vez. Que coisa mais bonitinha, gente. Ela é muito romântica. E o soneto é essa musicalidade que encanta os nossos corações, né, Tetê? Como o soneto é um tipo de verso que é uma verdadeira música. Não foi por menos que Fagner musicalizou uma poesia dela. É aquela, né? Minha alma de chorar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, algo assim, mas a gente vai falar. Vamos falar com Fagner. Vamos falar com Fagner. Então, Leila, esses sonetos de Flobela, de dor e amor, é uma coisa interessante que eu até fiquei sem, né? A Nádia Paulo Ferreira, que é uma professora no Departamento de Letras da UERJ desde 1972, ela vem nos dar uma informação importante, que só há 10 anos atrás é que Flobela, aqui no nosso país, ela começa a ser estudada, né? E a ter uma relevância literária, porque ela foi muito embargada no nosso país, justamente por causa do excesso de sentimentalismo. Acreditem se quiser. Isso está registrado no livro da Eliana Luiza dos Santos, né? Que se chama Flobela Espanca, Dor e Amor, que foi uma tese de mestrado que ela transforma em livro à luz da psicanálise. Interessantíssimo. Depois a gente vai deixar
no chat para quem quiser adquirir esse livro, ter uma visão mais profunda sobre esse sentimental, essa escrita de Flor Bela na análise psicanalítica de Freud e Lacan. Interessante. Muito interessante, até porque nessa época que Flor Bela viveu, que ela desencarnou em 1930, ou seja, no início do século XX praticamente, né? Era uma época de muito preconceito, muito preconceituosa. Uma mulher não poderia jamais descasar, muito menos arrumar um outro no momento que ainda estava casada, fugir de um casamento. Era uma ofensa tão grave, não só para o marido, para o masculino, mas também para todos os familiares. Então ela foi uma mulher muito corajosa, muito intensa, e que a gente se orgulha muito, uma Leila Diniz de Lisboa. Pode ser. Nossa, foi capaz de desafiar, né? Desafiar os preconceitos da época. Então tem um outro poema dela aqui que nós destacamos, que ela chamou de Eu. Eu sou aqui no mundo, anda perdida. Imagina quantas vezes deve ter chamado de perdida, né? Essa mulher é uma perdida. Aí, eu sou aqui no mundo, anda perdida. Eu sou, fala. Podemos falar junto. Eu sou aqui na vida, não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte, sou a crucificada, a dolorida. Lindo esse verso, né? Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte, alma de luto, sempre incompreendida. Muito lindo, gente. Quem nunca se sentiu assim, né? Só aquela que passa, né, Leila? E ninguém vê. Sou a que chama triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Que linda! Que maravilhosa. Então, Flor Bela escreveu contos, poesias, cartas, mas é considerada a poetisa do soneto. Apesar disso, seus poemas não são todos moldados por uma métrica formal, pois Flor Bela representa a emancipação literária de mulheres numa época em que a palavra só era valorizada quando vinha dos homens. Olha que época que nós vivemos, meus irmãos. Como que a gente deve valorizar hoje uma mulher feita a Flor Bela, capaz de, no seu tempo, ela dizer, não quero isso, não é para mim, eu estou em outro patamar, né? Eu estou em outro nível espiritual. Como ela foi corajosa de se manifestar dessa forma e deixar essa beleza para o mundo. Estamos assim nos nossos momentos finais. Nós queríamos agradecer muito essa Rádio Brasil Espírita de Alagoas, que nos permite viajar pelos sonhos, viajar pela poesia, viajar pelos contos, viajar pela pintura, viajar pela arte, sob a mente, sob a égide maravilhosa de Leon Denis, com seus 2 missionários de luz, Massenet e o outro, Esteta. Então, muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Tetê também vai falar umas palavras finais. Que Jesus nos abençoe para que a gente nunca se canse de ser feliz. Porque a felicidade, como provou Flor Bela, não deve depender do outro. A felicidade é de foro íntimo. E ela conseguiu, através dos seus versos, mostrar que é possível, sim, ser feliz, vencer todos os preconceitos e amar a vida. O mantra de Flor Bela Espanca, segundo o que se está escrito na poesia, né, o tom poético das musas, é: eu quero, eu posso, eu consigo.
Que tal repetirmos isso por uma semana ao acordar? Apesar das nossas limitações emocionais, físicas, espirituais, nós podemos fazer algo que vá iluminar nossos passos ao longo da nossa vida. Eu posso? Eu faço. Consigo? Eu faço. Né? Eu não tenho procrastinação. A procrastinação, meus irmãos, é uma doença emocional. Quando a gente tem que falar assim, eu quero, eu posso e eu faço, desde que não machuque ninguém. Com certeza, claro, né? Sempre nos ensinamentos de Jesus, nosso irmão querido e abençoado pelo Pai. Estamos nos despedindo e agradecendo por essa grande oportunidade na Rádio e TV Espírita Brasil de Alagoas, não é, Leila? Isso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.